CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos ao CâmaraCast e hoje recebemos aqui o vereador Professor Paulinho, uma figura muito representativa para a educação em Chapada dos Guimarães e que agora está somando aqui no Legislativo. Já apresentou algumas indicações, requerimentos e hoje nós vamos saber um pouco sobre a história dele, gente. Lembrando que esta é a primeira semana do CâmaraCast, um podcast desenvolvido pela Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães. É o primeiro podcast do município. E aqui nós vamos receber, além dos vereadores, a nossa comunidade, autoridades, artistas, para fazer um bate-papo agradável sobre Chapada dos Guimarães, a cidade mais amada de Mato Grosso. Tudo bem, professor Paulinho? Que prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Catiana. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, né, através da CâmaraCast. Estamos aqui no município de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, né, muito feliz, contribuindo aqui com o nosso povo, com a nossa cidade, né, e feliz por estar aqui também na estreia, né, dessa nova ferramenta, também, assim, de início, parabenizar o nosso presidente aí da Câmara, né, pelas inovações que tem vindo aqui para o nosso município, né, para o nosso legislativo, para a Câmara. E então, assim, é uma satisfação estar aqui como vereador e representando essa cidade. É a primeira vez que o senhor é vereador? Já foi vereador em outra legislatura? Como que é o seu caminho político aqui para o Chapada? Então, Catiana, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Vim de Cuiabá, minha família é de Cuiabá, tradicional, meus pais, né? Apesar que já faleceram, mas tem muitas pessoas que conheceram meu pai, senhor Fábio, dona Adelina. Fiz o meu primeiro estudo em Cuiabá, né? Ensino médio. Aí mudei para cá, para o município, em 1996, município de Chapada dos Guimarães. Mas morava praticamente ali no Olho d'Água, próximo à Água Fria. E a gente trabalhando por ali, continuei os meus estudos. Me formei em História Superior, fiz o pós em História de Mato Grosso. Aí agora também eu fiz uma segunda graduação, que foi a Pedagogia, e fiz também a segunda pós Educação Especial, que na educação agora exige muito, né? É uma necessidade de nós, professores, né, profissionais, a gente está se evoluindo também na educação. E aí eu mudei para cá em 96, fui candidato a vereador em 1996, pela primeira vez, pelo PSDB. Apoiei nesse período o prefeito Sebastião Tremiterra. Uma pessoa muito querida aqui na Chapada, aproveitamos e mandando um abraço. Mandando um abraço para Sebastião Tremiterra. O ex-secretário, na verdade, né? Então, a minha primeira campanha foi em 1996. Fiquei como primeiro suplente pelo PSDB. E aí, assim, sou muito grato ao prefeito Sebastião Tremiterra por ele ter me dado a minha primeira oportunidade de emprego. Olha só. Eu tinha, acho que uns 22 anos nesse tempo, 20 anos de idade, né? Trabalhava em outro setor, mas na educação eu comecei nesse período. E aí vim conquistando, como diz, um legado, uma história com o nosso povo, né? E estamos aqui. Então, assim, eu sou muito grato ao Sebastião pelo meu primeiro emprego que ele me deu, né? Tem muitas pessoas que às vezes não falam, né? Mas eu sou muito grato. Então, assim, e aí eu comecei a trabalhar na educação nesse período, na Escola Municipal Professor Jacundino Bezerra, em João Carro, e estou até hoje em João Carro. Né, Então o senhor foi para o João Carro por conta desse trabalho, né, na educação, que ele estabeleceu lá, né? Sim, e estou até hoje, né? É verdade. Inclusive, nós fizemos recentemente uma edição, a primeira sessão itinerante deste ano de 2025, dessa legislatura, foi na comunidade de João Carro, que foi muito prestigiada. A gente manda um abraço para todos os moradores de João Carro, aí para o Herbe, né? Essa pessoa tão significativa e importante também ali, que é o condutor da balsa. De João Carro. E lá, gente, por que nós estamos falando isso? Ali, na sessão itinerante, o professor Paulinho foi muito reverenciado
apreciado pela comunidade, pelos alunos, pelo corpo ali de professores, né, e técnicos da escola. O senhor já foi diretor de lá, eles ressaltaram, né, Sim, a sim. importância, né, da sua época ali como diretor. E é nisso, né? A gente vai para a cidade às vezes por um trabalho, mas as raízes que fazem com que a gente fique ali, né? Um Sim. propósito. Então, Catiana, nesse decorrer do tempo aí, tipo assim, devido à necessidade de emprego, eu trabalhei também em outros lugares, né? Mas assim, sempre com a morada em João Carro, a moradia em João Carro, mas já fui diretor da Escola São José, Água Fria, da Escola Elba, fui diretor também da escola em Água Branca e também fui diretor na escola de Praia Rica, até que tivemos a última sessão, né? E fomos muito bem recebidos pela comunidade. E isso, um abraço para o pessoal de Praia Rica, João Carro, Água Fria, enfim, toda a região, né? Aí, mas eu estou assim referindo a essas comunidades que eu trabalhei. Dei aula também na escola Cachoeira Rica, Peba. Então, você é um grande conhecedor aqui, né, da zona Sim, rural, né, sim. de Chapada. E É, foi o maior município do mundo, professor. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Como que é desbravar aqui, né, essa zona rural de Chapada? então, a história conta, né, que o município foi muito grande, até a região de Paranatinga, mais de 500 quilômetros distante daqui da sede, né, já pertenceu ao município, né? E eu acho que era muito difícil para esse gestor, né? Porque hoje o município já diminuiu bastante, né? Já foi dividido e mesmo assim a gente ainda tem uma dificuldade para administrar. Agora estou aí também como vereador, né? A gente sente uma grande dificuldade devido ao recurso financeiro que não tem, que é pouco, né? E ainda tem muitas estradas que não são pavimentadas, né? Então, assim, eu acredito que aquele tempo, Tatiana, foi muito difícil, né? Para as pessoas, os gestores daquela época, administrar o município. E exatamente, cada época tem a sua dificuldade, né, a sua peculiaridade. Naquela época, realmente, a extensão era muito grande, os recursos deveriam ser menores ainda, a tecnologia, então, praticamente inexistente, né? Então, foi realmente um desafio. Mas nos dias atuais, o que que o senhor, como aí um grande conhecedor, um historiador de Chapada, professor, já foi diretor e hoje está aqui vereador, qual que o senhor encara, vê como o maior desafio do nosso município? Ah, Catiana, então, até na verdade, quando eu me lancei o meu nome a candidato a vereador, foi no progresso, né? Pensando em um progresso para o município, né? Ainda temos ainda comunidades assim carentes, né? Apesar do esforço que os gestores que já passaram têm feito, né? Já fizeram, mas a gente ainda vê ainda muitas dificuldades, né? Então, foi uma das coisas que eu coloquei o meu nome, né, para ver o que que a gente pode fazer para ajudar, trazer recursos, trazer melhoria, né, na educação, na saúde, na questão das estradas, né, para o município que ainda precisa desse progresso, desse avanço, né, para o povo chapadense. É verdade. As pessoas também falam muito sobre, vamos falar um pouquinho sobre a sua área, né? A evolução na educação. Porque o nosso podcast a gente vai falar só sobre política e também não só sobre Chapada. A gente vai falar um pouco sobre tudo. E como o senhor é um grande educador, já com experiência aí comprovada, o que que o senhor avalia assim, que mais mudou na nossa educação, que o senhor sente falta, talvez, de algo que deveria ser assim recuperado de uma educação mais tradicional para essa hoje em dia mais moderna? O senhor acha que está tudo ok, que a modernização tem atendido? Não, então, melhorou bastante. Quando nós chegamos em 96, que eu citei a minha história, né, 96, na zona rural, principalmente, tinha aquelas escolinhas de palha, né, tudo de palha, o banco era daquelas madeiras roliças que os alunos sentavam, o professor que fazia a merenda, né, Olha só. juntamente com os alunos, sim, eu presenciei muito isso na região de João Carro e zona Era rural. um desafio Era um mesmo. desafio, né? Então o professor, ele parava 9 horas, fogão a lenha, né? As crianças ajudavam o professor a pegar a lenha, aí faziam a merenda
iam lá como eles falam, na bica, né? Pegava água. Pegava a água, lavava as vasilhas e voltava para a sala de novo. Então, assim, era muito difícil. Era uma vivência praticamente na escola, né? Porque a pessoa Sim, aprendia e praticamente cuidava ali de uma casa, né? Com a é. esposa. Aí, 98, 99, foi se polarizando as escolas, foi acabando com essas escolinhas pequenas que tinha nas comunidades, né? Foi centralizando, igual a questão do João Carro, hoje, da Água Fria, Praia Rica. São escola polo, né? Tem os transportes escolar Que que busca os buscam os alunos. alunos e colocam ali. Então, assim, já passou a melhorar, porque o aluno passou a ter a sala dividida, que antigamente um professor dava aula da educação infantil até o quarto ano, que falava quarta série, né? Hoje é quinto ano, né? Antigamente falava quarta E às vezes série. era tudo na mesma sala, né? Tudo em uma sala só, Catiana, só um professor. Então, assim, mudou E bastante. melhorou bastante, gente, ó. Melhorou. Isso não faz tanto tempo, né, professor? O Não, quê, assim, não. 30 anos, 20 anos? Em torno de 25, 26 anos, né, atrás. Recente, uma história recente Sim. essa. Então, essa era a situação da educação aqui no município de Chapada. Hoje a gente vê os alunos têm acesso à internet. Sim, Recentemente também nós fizemos uma matéria falando que eles estavam já sendo treinados para utilizar o Chromebook, né, sim. nas escolas, Hoje, que é um computador, né, um notebook, que cada aluno tem um notebook. com essa polarização das escolas, os alunos puderam ter as salas divididas, ter professor específico para aquela turma, cada professor, a merendeira, né, o transporte escolar. E, na verdade, começou com um transporte escolar também bem precário, né? Hoje a frota do município é boa, né? Apesar que a gente sabe que tem ainda aqueles transporte escolar que ainda está meio, não é muito novo, mas a frota hoje quase toda é nova, né? Então, Uhum. mas a gente tem os transtornos porque é das estradas ainda, né? Mas assim, eu vejo que tivemos um progresso muito grande. A questão da internet, né? Sim, A gente não tinha internet. não existia, Não era muito existia. difícil, né? Não existia. Então, assim, o progresso chegou, né? O desenvolvimento chegou e é muito, muito importante. O Chromebook, que os alunos hoje usam, né? Hoje não se vê mais livro, Catiana, Então, para como aluno que é fazer hoje em pesquisa, né? dia? Hoje é tudo na internet, né? O aluno vai ali, acessa E e já eles está ali acessam buscando livros que conhecimento. eles aprendem legal ali, igual era anteriormente com os livros? Ou o senhor acha que o livro o aluno fixava melhor? Porque hoje em dia são tantas informações na internet. Sim, Catiana. Antigamente, assim, a tecnologia é muito boa, mas ela faz com que os alunos também eles Dispersem, né? dispersam um pouco, né? Porque às vezes ele não quer usar a ferramenta somente para a educação no momento da aula. Então isso atrapalha um pouco, Aí o né? professor tem que ter aquele jogo de Tem que ter cintura o jogo de ali para cintura para poder colocar trabalhar com eles na esses. linha novamente, né? Professor, voltando aqui um pouquinho para a Câmara, desde que o senhor entrou aqui, né, como vereador nessa legislatura, a gente tem percebido uma participação popular muito grande, até por conta da democratização dos trabalhos da Câmara Municipal, por conta aí da divulgação, né, na rede social, as transmissões ao vivo, as matérias com a TV Câmara, o site da Câmara. Isso também aumenta a cobrança, né? Quanto mais aparece o vereador, mais cobrança vem. Como que tem sido? Olha, com certeza, né? O avanço tecnológico é bom, né? A participação da população é muito boa, mas as cobranças também são bastante, né? Aham. E é o que eu sempre falo para as pessoas assim, olha, o vereador, ele é um legislador, ele é um fiscal, né, do município, ele está aí cobrando, mas assim, nem sempre nós temos o poder, Catiana, de estar fazendo, né? É. Eu mesmo tenho feito várias indicações de estradas, né? É, dentro do município, porque a gente, como diz, nós somos cobrados dentro do município, Uhum. que não significa que eu sou só o João Carlos, do João Carlos, mas a gente também vê que do outro lado nós temos uma dificuldade por questões financeiras, né? Que Sim. a prefeitura não consegue atender. Nós temos ali um entrave ali no João Carlos, que é aquela questão da balsa, né? Não a balsa é o entrave. O problema é que nós queríamos ter o acesso livre como a gente tinha antigamente. Antes Do da lago. usina do Manso, nós tínhamos uma ponte ali no Rio Quilombo, Uhum. nós tínhamos a ponte lá no Rio da Casca. E essa ponte facilitava o transporte? Sim,
Sim, nós chegávamos a qualquer hora do dia ou da noite, você podia passar. Hoje nós temos um Fica horário. limitado. Inclusive, o senhor tem um horário limitado aqui no nosso podcast, porque o senhor tem que voltar para o carro, Quero né? atravessar hoje ainda na balsa das 7, se É, der tempo. segura aí, por favor. Olha, o professor está aqui no compromisso inadiável. Daqui a pouquinho ele já sobe a bolsa. Então, e aí isso para nós assim tem dificultado muito, né? Até inclusive eu entrei com um pedido também para o governo do estado, para a Cinfra, solicitando a ponte sobre o Rio Quilombo e sobre o Rio da Casca, que são duas, né, Certo. dois braços de lago que a gente tem que funciona com a balsa. Eu quero parabenizar o Herb, né, pelo trabalho que ele tem feito lá Uhum. e assim, a prefeitura tem dado toda a assistência, né? A balsa foi passada por uma reforma, ficamos Recentemente. Ficou muito recentemente, boa. ficamos por um período aí parado por um bom tempo, foi muita Foi revolta da muito população, difícil. foi muito difícil, mas hoje nós temos uma balsa reformada, né? A prefeitura deu todo o suporte para que isso acontecesse. Mas a gente sonha em ter essa ponte para a gente ter o Uhum. acesso livre. Exatamente. É isso, até porque as pessoas têm os compromissos, tem médico, tem trabalho, tem escola, tem as visitas, né? A gente também não vive só no compromisso marcado, às vezes você decide fazer alguma coisa, acontece o inesperado na sua vida e você tem que ter a sua mobilidade. Então é um pedido justo ali daquela região. Todas as vezes que a gente conversa com alguém do João Carro, o assunto dessas pontes retorna. A gente sabe de uma tratativa aí do município e a Câmara Legislativa aqui, a Câmara dos Vereadores, está acompanhando. Outro ponto também. Catiana, espero que essa conversa nossa, esse bate-papo, chegue até o governo, ao governador do Exatamente. estado, Isso que eu ia falar agora. para que ele possa nos ajudar, né, a gente a Nessa construir situação. essa ponte aí sobre esses dois lagos, né, braços de lago, Isso. que dificulta muito a situação nossa, dos moradores dessas comunidades aí. E por que que a gente está tocando esse assunto agora? Porque já se aproxima uma eleição e a gente aqui de Chapada, né? Até o senhor quer mais tempo aí, né? Eu não tenho tanto tempo de Chapada, mas os moradores, a gente percebe, eles reclamam um pouco que na época de campanha os deputados vêm aqui fazer muitas promessas. Inclusive, Sim, o senhor tem alguns vídeos que me mostrou sim, de deputado fazendo promessas ali sim. pro pessoal do João Carro, né? Aqui para Chapada, e depois some, só aparece agora de novo. É o momento de cobrar a conta? Sim, até. Olha, eu não vou citar o nome do deputado porque é antiético, né? Mas eu estou tentando entrar em contato com um deputado, né, que ele foi em nossa comunidade, Sim. e ele prometeu que se ele fosse eleito, ele iria fazer uma emenda, né, dar uma emenda juntamente com o irmão dele, para fazer o asfalto dali da Balsa até a comunidade de Exatamente. João Carro, né? Então, assim, estou tentando, né? Estamos juntos Estou, nessa demanda, estamos cobrando. estamos tentando marcar essa agenda com ele, né? E ver o que que ele pode fazer para nos ajudar. Então, mas é como você falou, infelizmente alguns, né, aparecem no tempo da campanha. É, e isso depois, os vereadores, gente, é bom que vocês sabem, né? A sociedade sabe que o vereador é a pessoa que é mais procurada pelo cidadão. Então, o governo, os deputados, os senadores têm que apoiar as demandas dos vereadores, porque a maior corrente de apoio para qualquer eleição, todo mundo sabe que é o vereador. É o vereador que elege aí todo mundo, porque é ele que agrega, são eles, né? São formiguinhas que agregam ali grandes pessoas para fazer as principais escolhas aí no momento do voto. Então, a gente aqui, enquanto morador de Chapada, né, o professor Carlinho, enquanto parlamentar, pede aí uma atenção dos nossos parlamentares, né? Sim, sim, com certeza. Ainda mais assim para mim que moro lá na comunidade, junto ali próximo As ao pessoas povo, querem resolvido. né? As pessoas querem uma resposta, né? Na questão da estrada, né? Na questão do atendimento na educação, na saúde. Então, assim, fica o nosso apelo, né? Aí as autoridades, principalmente na questão, como nós falamos da ponte, né? Sobre o Uhum. lago, para que nos dê esse apoio para que a gente possa conseguir resolver o problema da nossa comunidade, né? E não Exatamente. só da nossa comunidade, como o nosso município também, né, Catiana? Precisa de Uhum. muitas coisas, Muitas né? melhorias, Muitas né? melhorias, né? A questão da água de Chapada, que é uma calamidade Constantemente tem tido pública, né? Que problema. a gente está passando por essa dificuldade, mas eu acredito que
Eu acredito que as pessoas têm boa intenção para o Chapada, que Sim, a gente precisa ter mais atitude, mais dinheiro, porque ninguém consegue resolver nenhum problema sem um investimento, né? A gente tem percebido aí muitas reclamações por conta de questões da água. E muito é por conta da tubulação, não é só a captação de água, é a tubulação que já está muito antiga, né, é, professor? sim. Isso aí tem causado um transtorno aqui para a comunidade, né? Para E a o Câmara é município. demandada, né? Oi? A Câmara recebe essas demandas, Sim, né? sim. Então, nós temos cobrado, né, constantemente do prefeito, do Constantemente. secretário, e que também a gente vê que o secretário aí da SAI, aqui de Chapada, ele tem se esforçado, né, para Uhum. resolver isso aí. Então, a gente espera que esses transtornos que estão acontecendo brevemente serão resolvidos, né, serão Uhum. sanados. Também está saindo o asfalto, né, na comunidade lá no distrito de João Carro. Uhum, Nós isso é estamos aí de importante. parabéns, né, para receber esse asfalto. Inclusive, hoje tivemos a visita do secretário do SAI. Olha só, Ele foi lá para fazer a medição, porque tem que trocar o encanamento, né? tem. Vai passar um asfalto ali em cima. Se você deixar Tem o, que refazer e tudo. sim, se você deixar o encanamento velho, logo vai dar problema, né? Uhum. Então eles foram lá hoje e está caminhando. Outra coisa, Catiana, também que assim a gente fica feliz na comunidade nossa ali é a questão da reforma do posto de saúde Uhum. que está acontecendo. Foi um Teve transtorno. um problema sério aí, né? Tivemos um problema com a questão das chuvas, né? E, inclusive entrei com um pedido de interdição do Isso. posto. É, foi bombou nas redes sociais esse pedido aí, né? Sim, e fomos atendidos, o posto de saúde está em reforma. Eu acredito que o município vai melhorar, né? É uma questão de Uhum. tempo também, né? Nós estamos aí, o prefeito, a nova gestão está aí com 5 meses agora, passando para o sexto mês, né, de mandato, então eu acredito que é uma questão de tempo para que as coisas aconteçam, né? Aham. Vereador Paulinho, a gente percebe aqui que as pessoas ainda não têm o costume de frequentar a Câmara nas sessões, né? E as sessões estão cada vez melhorando, né? Sim. Cada assunto mais pertinente, pautas da comunidade, o pessoal interage ali no bate-papo do YouTube. Seria interessante se todo mundo viesse assistir a sessão, né, Com vereador? certeza. É somente as pessoas participando que elas vão poder saber o que O que 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 o está legislativo acontecendo? está fazendo, o que que o executivo está fazendo. Por isso que a gente pede para a população que venha, né, participar, venha dar sua opinião também, ouvir, né? Porque às vezes as pessoas não ouvem, ele não sabe o que que o legislativo está fazendo, não sabe o que que o executivo está fazendo. Então, assim, fica o nosso convite aí para a comunidade, né? Para que a comunidade venha participar mais, venha interagir mais, né? E trazer também os anseios dela. Por isso que está acontecendo a sessão itinerante, né? Exatamente. A sessão itinerante, o objetivo é aproximar o legislativo da população, né? Já tivemos a sessão primeiro no João Carro, aí tivemos essa outra em Praia Rica, a próxima vai ser acho que em Água Fria, né? Água fria. E aí, assim, mas por que que a gente está fazendo isso aí? O presidente, a Câmara está fazendo isso aí para aproximar o povo do poder legislativo e do executivo. E o bom que o prefeito também sempre está presente, Participa, participa. escuta, anota as demandas, Secretários, né? né, estão indo participar, a gente convida. Então, assim, isso é muito importante. É muito importante porque é um momento também que o cidadão tem ali, enquanto a sessão estiver ocorrendo, tem um determinado momento que é aberto ali para o público falar. Então, o microfone é concedido na última sessão mesmo. A população ficou mais de uma hora falando ali ao microfone, expondo os problemas, as necessidades, as dúvidas, os pedidos, as reclamações, né? Teve algumas pessoas que até às vezes se exaltam, né? Mas depois fica tudo entendido. Porque às vezes a pessoa fica nervosa pela falta de resposta, mas aí você precisa procurar o poder público, precisa participar mais aqui do legislativo, que agora está com inúmeras ferramentas aí de comunicação. Essa é Sim, uma delas, o sim, CâmeraCast. Vamos falar um pouquinho sobre o CâmeraCast. Sabia que é o primeiro podcast de Chapada, professor? sim. E eu estou tendo essa oportunidade, né, de fazer essa primeira entrevista com você, né? Então, eu falei, me sinto muito feliz, É né? bom, É né? muito bom. É o que eu falei que a Câmara está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Então, isso é Exatamente. muito importante, né? Para facilitar o trabalho, né?
facilita o trabalho, faz com que a Câmara esteja mais presente, com que o cidadão, às vezes esse mesmo que não consegue acompanhar a sessão, mas que ele vai ver ali no YouTube esse conteúdo, alguém vai passar para ele num grupo de WhatsApp, e ele vai conhecer mais um pouco sobre a história aqui do professor Paulinho, que já se dedicou tanto aos estudantes, à sociedade chapadense, às comunidades, principalmente as comunidades rurais, está agora aqui trabalhando em prol do cidadão chapadense, de toda a sociedade. Porque também, às vezes, as pessoas reclamam, mas não sabem o tanto de trabalho que o vereador faz, né, professor? Sim. É muito trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Ah, você é vereador, você tá ganhando bem, mas eu penso assim, Catiana, que para quem é acomodado, talvez seria um bom cargo. Mas no nosso caso aqui, que a gente vê que a nossa Câmara aqui de Chapada dos Guimarães, os 11 vereadores aqui estão todos atuantes. Você vê que em todo lugar você vê que tem vereador gravando, que tem vereador filmando, que tem vereador cobrando. Então, assim, eu quase não paro mais em casa. Exatamente. É uma dedicação à sociedade, né? Hoje eu atravessei na balsa das 6 da manhã. Está aqui até agora, a gente Estou já é aqui 18 horas, né? das 6 da manhã, já são 18 horas e eu acho que uns 30 minutos, né? Agora. Até agora, fora de casa, né? Então, assim, para nós que atuamos, é bom, é grato, né? Isso aí. Mas Foram não, eleitos realmente para, né, para representar isso. sim, e estou feliz de estar fazendo o meu papel. Estou feliz de estar no meio do povo. Estou feliz de estar com a comunidade. É o nosso papel. E quero dizer para o pessoal, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estou aqui à disposição, né, para a gente trabalhar, para a gente lutar em prol do nosso município, né? Não só da comunidade que eu moro, mas do município, Do porque nós somos município de vereadores do município de Chapada, né? Então, aonde for o município, a gente vai estar presente aí com a população. Isso mesmo, gente. E outro recadinho importante também que eu quero aproveitar aqui no Câmara Cast falar é que agora, diferente de outras gestões, cada vereador tem o seu gabinete para poder receber aqui o cidadão, o chapadense, o eleitor, é uma pessoa de fora que queira alguma informação sobre Chapada, uma demanda, você vai ter uma sala aqui para ser atendido pelo vereador. Anteriormente, os gabinetes eram compartilhados e isso tirava um pouco a privacidade até da pessoa que vem aqui, às vezes quer fazer uma denúncia, um pedido, às vezes está passando uma necessidade, precisa de um apoio mesmo, e tem gente que fica com vergonha, né? Sim, hoje mesmo eu fiz um atendimento, né, a algumas pessoas aqui no meu gabinete, aqui na Câmara. É satisfatório, não E é? achei muito grato, porque eu tenho aquela liberdade de receber a pessoa e a pessoa tem aquela liberdade também de conversar comigo, de falar, né? Então, assim, é muito importante. É o que eu falei, a Câmara melhorou bastante e hoje os 11 vereadores aqui do município, todos nós temos um gabinete para nós atendermos a população. Então, a população, as pessoas podem virem aqui, que a gente tem um lugar para receber todo mundo, né? Tem uma água, tem um café para atender a comunidade, né? A Isso Câmara está de mesmo. portas abertas, né, Catiana, para poder Está de atender. portas abertas. A Câmara é a casa do cidadão, é a casa legislativa, a casa do povo. Aqui tem sempre um café quentinho, um chazinho. A gente sabe que principalmente o pessoal do interior às vezes vem aqui para sentar ali na porta mesmo, na recepção, para esticar as pernas, né, professor? Sim, Tomar uma água, se recompor da viagem cansativa, cansativo. ir ao banheiro, lavar o rosto. E aqui a porta está aberta, né? E também as servidoras estão sempre aqui à disposição para auxiliar. E a gente agradece aqui hoje a participação do professor Paulinho, esse grande educador e vereador da nossa cidade, né, que está aí Obrigado. mais uma vez dispondo o seu tempo e a sua sabedoria para a nossa sociedade. Obrigado. Deixa a sua mensagem final aí para a gente, nosso Obrigado, Catiana. podcast de estreia. Obrigado, Catiana. Obrigado, cidadão chapadense. Pode contar comigo. Quero dizer para vocês que a minha casa está de portas abertas. A Câmara também, que é a casa do cidadão chapadense, está aqui de portas abertas para te receber. Beleza? Muito obrigado. Estamos juntos aí com a nossa população e com o nosso povo. É isso mesmo, gente. Muito obrigada.